E você contou de um processo da escrita de uma carta, né? Isso foi muito legal. Quando eu estava fazendo o curso, eu aprendi esse exercício. Você escreve primeiro uma carta para o seu ex, falando tudo que você quiser, do jeito que você quiser. Inclusive xinga, roga praga, bota tudo isso no papel. Depois você vai fazer uma segunda carta. E nessa segunda carta, você vai focar e você vai fazer questão, você vai fazer o exercício de lembrar dos bons momentos também. Porque aconteceu o divórcio, tudo é ruim, sempre foi ruim, nunca foi bom. Mas aí você começa a lembrar das coisas boas e o seu cérebro começa a ser treinado para isso. É um exercício que nem o Pavlov fez lá com o cachorrinho, que ele ensinou o cachorrinho a salivar quando estava perto da comida, quando a comida estava chegando. Você tem como treinar o seu cérebro também para diminuir a intensidade do ódio que às vezes a gente sente pela outra pessoa. Então, escrever essa carta foi uma catarse para mim. Eu hoje consigo ver o meu ex como pai e não como marido, simplesmente como alguém com quem eu tive filhos. Ele nunca vai ser alguém com quem eu tive filhos só. Ele é o pai dos meus filhos. Você me contou essa história, eu não podia deixar de lembrar uma piada que circula na internet, né? Que o terapeuta recomenda. Está com ódio de alguém? Escreva uma carta, depois queime. E a pessoa pergunta, e o que eu faço com a carta? É exatamente assim que a gente se sente. É exatamente assim, Vivi. Mas é importante que as pessoas tenham que ter um espaço para ter catarse da raiva. Eles precisam falar, destruir o companheiro ou o ex-companheiro, num contexto de terapia, para depois elaborar as suas próprias frustrações. Porque muitas vezes o ódio que vem da outra pessoa não é só pelo que ela fez. É um pouco pelo que ela fez, um pouco porque ela deixou de fazer e muito pelo que eu esperava que o outro fizesse. Né? Da expectativa. E é muito difícil as pessoas elaborarem essa questão, porque muitas vezes o ódio ele vem da exposição, né? Vem de mais outros aspectos que eu tenho que elaborar em mim. Uhum. Né? Porque, agora, tem duas coisas importantes relativas à questão da mulher especificamente. Ainda passa uma sensação que quando há um divórcio, o casamento acaba, é um fracasso da mulher. Passa essa sensação. O que não é absolutamente verdadeiro, mas passa essa sensação. E segundo um outro lado, que pelo menos aqui no Brasil ainda há uma tendência da justiça proteger um pouco mais a mulher do que o homem no processo de responsabilização. Isso existe ainda. Né? Por um lado existe e por outro não, Vímero. O que na minha opinião acontece? Você está certíssimo quando você diz que existe uma sobrecarga. Qual seria o mundo ideal? 50-50. Só que a gente é treinado como sociedade para dizer, esse homem precisa da ascensão profissional dele, vamos deixar com a mãe, porque a mãe é o primeiro país da criança. Qual é a sua nacionalidade? Filho da Júlia. Eu morei dentro dela 9 meses, é meu primeiro país, é minha primeira terra. E aí, as mulheres têm uma territorialidade com isso, que existe, mas os homens também precisam acolher o papel deles e deixar esse papel social de sobrecarga da mulher. Porque uma mulher sobrecarregada, ela fica mais mal-humorada, ela fica mais tensa, ela fica mais reativa. Se você divide as funções, a criança, inclusive, quando ela tiver filhos no futuro, ela vai falar, eu quero ser um pai presente como o meu pai foi. Eu quero esse exemplo para mim. Eu falei com a Ana no dia que a gente conversou sobre um curso que eu dei para uma empresa sobre divórcio e parentalidade. E aí, quem mais falou foi um pai. E ele estava produzindo mal no trabalho, ele estava pensando em se demitir, ele estava se sentindo culpado porque não produzia. E aí ele falou, eu fico o tempo todo pensando na ausência dos meus filhos. E aí depois eu recebi um feedback
da psicóloga do RH e ela me disse, agora ele trabalha uma vez por semana de home office, porque é o dia que agora ele vai pegar os filhos. Ele não fica mais com os filhos só de 15 em 15 dias aos finais de semana. E a gente libera ele mais cedo, às vezes, para ele poder, nem que seja só buscar o filho e levar o filho para casa da mãe. Das melhores conversas que eu tenho com a minha filha são as conversas que a gente tem no carro voltando de festa. Então, às vezes, essa diferença no cuidado, inclusive, da sociedade, da sobrecarga feminina, da gente transformar as crianças e as mães numa tribo e os pais numa tribo, desse cuidado mútuo, faz muita diferença e também faz muita diferença o olhar da empresa humanizado para o processo de divórcio. Eu falei para a Ana, para mim divórcio é uma questão de saúde pública, porque eu acho que as pessoas estão sobrecarregando em termos de saúde mental, em termos de saúde laboral e a forma como elas se relacionam com outras pessoas. O ressentimento, para mim, é o pior veneno. O ressentimento, a mágoa, esses sentimentos que ficam retidos, eles fazem com que a tristeza se estique, se alongue, que a raiva se alongue. Isso vai gerar alterações bioquímicas e gerar até adoecimento mesmo. E que atinge outras pessoas no entorno. Isso é como jogar uma pedra na água, né? A coisa reverbera, espalha, não é um problema, não fica um problema isolado, né? Tem outras questões familiares, muitas vezes, que vão se agravando com isso, né? Posições tomadas de um lado contra o outro, pessoas defendendo posições e não visualizando a essência, que é a preservação da saúde mental dos filhos. Que não é só dos filhos. Qualquer filho que desenvolve com problema, o pai e a mãe precisam entender que possivelmente esses filhos se transformarão em pessoas dependentes e os pais vão carregar essa cruz para o resto da vida.